Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, para termos uma pequena conversação. Eu não sou um pregador, mas eu gosto de falar daquilo que possa te ajudar. Aquilo que lhe põe no caminho, lhe põe dentro da vontade de Deus. Apocalipse, capítulo 13, eu vou tomar somente um versículo, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Podeis assentar? A nossa saudação a vocês da internet. Nós estamos vivendo na última dispensação da graça, que é a era de Laodiceia. E a palavra Laodiceia quer dizer direito dos povos, direitos humanos. E esta é a sétima era da igreja. Tivemos as demais eras, começando por Éfeso, a era primitiva, cujo mensageiro foi Paulo. E esta era veio do ano 53 ao 170. A era de Esmirna, que quer dizer amarga, essa palavra, veio do ano 170 ao 312, o tempo das perseguições, quando o Império Romano perseguia os cristãos. A terceira era foi a de Pérgamo, que quer dizer inteiramente casados, quando a igreja se casou com o Estado. Veio do ano 312 ao ano 750, né? Por aí. E depois tivemos a quarta era, quando uma igreja má, comparada a Jezabel, que matou os profetas e perseguiu o povo de Deus, e introduziu a idolatria no seio da igreja cristã. Então, foi a era das trevas, a era de Tiatira, que durou mais de 900 anos. Foi uma era longa, escura, quando a igreja desceu, vamos dizer, ao seu nível baixo. Quando a Bíblia foi tirada de diante do povo, e os sacerdotes romanos ensinavam o que queria e como queria. Mas Deus levantou Martim Lutero na quinta era, a era de Sardes, que veio de 1520 até o ano 1750. Depois, tivemos a sexta era. Então, a sexta era aquela semente que havia brotado antes e cresceu, agora ela haveria de florir, fecundar aquela planta. Então foi a era de Filadélfia, e que veio de 1750 até o ano 1906, há um século e pouquinho atrás. E depois de 1906, isso é ao redor, não é uma data conclusiva, é por aí. Nós tivemos o início da era de Laodiceia, que é esta era a qual ainda estamos vivendo. Cronologicamente, ela não terminou. Mas quando é que ela termina? Com o arrebatamento. E a razão de Deus tomar essas cidades, ali da Ásia Menor, você vê isso em Apocalipse, capítulo 2 e 3, foi porque aquelas cidades tinham as características vitais daquelas futuras eras. Então,
nós vemos que e é bom que se conheça o espírito de cada era. Se nós vivêssemos na quinta era, nos dias de Lutero, nós deveríamos conhecer muito bem o espírito daquele tempo. Se vivêssemos no tempo da sexta era, de Wesley, deveríamos conhecer muito bem o espírito daquela era, porque é este o espírito que está rondando a igreja, está motivando a igreja, ou empurrando a igreja para um lado inconveniente. E nós estamos nessa última era. E se você lê de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 até o verso 22, que fala desta era, você vai ver que Deus não fala nada de bom para essa dispensação. Então, irmãos, é bom que se conheça o Espírito para poder se resguardar dele. E esta era é uma era orgulhosa. Como lemos, uma era autossuficiente. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Quer dizer, é um tempo em que as pessoas, em que o mundo, em que se julga autossuficiente. O que quer dizer ser uma autossuficiente? É aquela pessoa que se basta para si mesmo. É aquela pessoa que não precisa de ninguém. E uma pessoa que não precisa de ninguém é sinal de que ela não aceita conselhos, não aceita orientações. Ela está investida num manto chamado orgulho e se acha autossuficiente, sabe mais do que todo mundo, como esta era, diz, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta de nada. Quer dizer, não preciso de nada. Autossuficiência é isto. E é o que nos mostra a condição desta era. E quando diz isto é a condição do mundo, eu não estou dizendo mundo pecaminoso, eu estou dizendo o mundo cristão. E você deve ter cuidado, eu devo ter cuidado, todos devemos ter cuidado com esse espírito de autossuficiência. Eu sou, eu posso, eu quero, comigo é assim, e eu mando, desmando, só eu sei o que deve fazer, não preciso de ninguém. Como diz, sou rico, sou rico e não tenho falta de nada. Ora, esta é a condição. E o título da minha mensagem hoje quer dizer, não sejas autossuficiente. Não apoie na tua própria sabedoria. Não apoie, jovem, na sua própria força, a sua juventude. Lembra que tudo isso passa. Sim, tudo isto passa. Vai chegar os dias quando não ouvirás bem, quando não andarás com aqueles caminhado firme. Então, lembre-se que é mortal. E que vamos todos caminhando para o nosso fim, aqui na terra. Agora, se há uma coisa que Deus não gosta, que Deus odeia, é este espírito orgulhoso, autossuficiente.
Olha bem, autossuficiente, porque é uma condição orgulhosa. Essa pessoa vive uma condição de orgulho, não precisa de ninguém. Agora, ninguém pode dizer que não precisa de alguém. Nós dependemos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nunca te julgues como autossuficiente, independente. Ao falar nisso, me traz à memória ministérios, ministros. Quando descobriram que são pregadores ou são ministros e têm um ministério aprovado, não houve mais conselho, não houve mais nada. Ele se apacenta a si próprio. Tem uma autossuficiência. E como todos dentro da mensagem, não somos uma denominação, somos livres. Então cada um diz, eu sou independente, não preciso de ninguém. E age com sua igreja como um verdadeiro ditador, como um verdadeiro manda-chuva. Não respeita a propriedade de Deus. Faz como quer, age como quer. Não precisa de ir no encontros, porque eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu recordo de alguém que um dia eu disse, por favor, examine isso, isso, isso. Não, não tem que examinar nada, eu já sei tudo, tudo. Vai, então fique. Fique com a tua alta suficiência. Esse era o diagnóstico de uma pessoa autossuficiente. Sou rico, estou enriquecido, não preciso de nada, não tenho falta de nada. Uns dizem, eu tenho dons, eu oro, os enfermos são curados, Deus me mostra, Deus fala comigo por visões, por revelações, eu não preciso de ninguém. E se gaba no seu dom, como se o dom lhe põe acima da Bíblia, como se o dom lhe põe acima de Deus. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre autossuficiência, ser autossuficiente. Às vezes as coisas começam, sempre elas começam humilde. Começa lá de baixo. E Deus vai abençoando, por isso disse o profeta, que Deus tem tido dificuldades dele encontrar homens a quem ele possa usar, e tais homens se permaneçam humildes. Por quê? Logo que ele começa a usar, e a pessoa percebe isto, tem tido sucesso em seu ministério, geralmente levanta o queixo, empina o nariz, se torna orgulhoso e autossuficiente. Quer dizer, se Deus der alguma coisa, aquela pessoa termina se perdendo. Quando um homem percebe que tem um ministério aprovado por Deus, o ministério é aprovado por Deus, mas o homem em si é um reprovado. Ele pensa que pode fazer e desfazer, como disse o profeta, a igreja deixa eu passar com qualquer coisa. A igreja pode, diz o profeta, mas Deus não, irmão.
Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, teve que colher cada coisa que ele semeou. Mas, quando um pregador descobre que ele é um pregador, se enche de arrogância, acha que é o melhor de todos. Isso é autossuficiência, é o espírito de orgulho. E isso nós podemos ver que foi o que aconteceu com o diabo. Com o diabo. Vamos lá na Bíblia, nas Escrituras. Em Isaías, capítulo 14, o profeta falando a respeito deste querubim, ele disse: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, quer dizer, dos demais anjos, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então vocês olham, como que aquele anjo chamado Lúcifer, devido à sua sabedoria, era um anjo de luz, espalhava a verdade. Veja como ele se exaltou pela sua sabedoria. Em Oséias diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônico, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então vocês observem, o que foi o que levou Lúcifer
a sair do seu lugar, a provocar uma rebelião. Toda rebelião, ela tem um princípio em Satanás. Por isso, é mais fácil uma pessoa ser perdoada de um pecado do que do espírito de rebelião, porque isso veio muito antes, veio lá do diabo. E vocês vejam que o coração dele se exaltou, sua formosura, sua sabedoria. E ele começou a trabalhar entre os anjos e começou a enganar. O que fez com que o diabo fizesse isso? Era muito abençoado, era muito sábio, mais sábio do que Daniel. E você sabe que mesmo as bênçãos de Deus, os dons de Deus, pode te levar você pensar que você não precisa mais de ninguém, não precisa de pastor. Quantos crentes às vezes acham que não precisa mais de pastor? Não precisa mais de uma direção aqui? Quando Deus deu uns para pastores, outros para isso, outros para aquilo, eu não preciso de ninguém. Autossuficiência. Autossuficiência. Então vocês observam que esse espírito de autossuficiência, Deus odeia esse espírito. E como eu disse, começa tudo de uma maneira simples, correta, dentro do canal, do trilho certo. Mas à medida que Deus vai abençoando, a pessoa vai alcançando mais entendimento, mais bênção, a vida vai melhorando, Deus abençoa financeiramente. Geralmente acontece isso aqui. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus falando através de Oséias, capítulo 13, começando com verso 5. Deus dizendo, eu te conheci, Israel, em outras palavras, quando você não era ninguém. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando farto, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Se esqueceram de mim. Então, amados, você pode observar que Israel é um tipo da igreja. Que Deus encontrou Israel como uma mulher solitária, no deserto, pobre, 72 pessoas. E Deus abençoou e fez deles uma nação. E quando Deus lhes deu a terra da promessa, eles tinham poços que eles não cavaram, vinhas que eles não plantaram, casa que eles não edificaram. E tinha as coisas com abundância. A história de Israel sempre foi esta: viraram as costas para Deus. E o irmão Brana vem e nos fala que, geralmente, a prosperidade lança a pessoa a perder. Quer dizer, tira a pessoa do caminho. Ela julga que o seu sucesso financeiro, que o seu sucesso em qualquer outra área é devido a si próprio. Não reconhece a Deus.
não tem mais necessidade da presença de Deus, da ajuda de Deus. Por isso não se apoia mais em Deus. Irmãos, Deus havia advertido Israel sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 10 ao 12, capítulo 8, do verso 7 ao 20, que eles lembrassem, que quando eles estivessem bem, lembrassem que foi Deus que os protegeu, foi Deus que os tirou do Egito, foi Deus que lhes deu água da rocha no deserto, foi Deus que os alimentou com maná, foi Deus que lhes deu a vitória, foi Deus que os introduziu na terra. Mas o que fez Israel? Quando tinha todas as coisas com fartura, eles simplesmente voltaram as costas para Deus. É isso que nos diz as Escrituras. Quando eles conquistaram grandes riquezas, quando eles fizeram suas fortalezas, quando eles tinham, vamos dizer, tudo na mão, eles esqueceram que foi Deus que lhes contemplou com aquilo. E deixaram a sua rocha, como disse Deus. Tu engordaste, tu cresceste, engrossaste-te, Jesurum, que é um tipo de jumento, né? E deste coices. Destes coices. Esqueceram daquele princípio humilde. Vamos dizer, não tinha nenhuma bicicleta para vir na igreja. Não tinha nada, e vinha de longe, arrastando os filhos. Você nunca deva esquecer de onde veio o teu sucesso. E se mantenha humilde. E nunca seja autossuficiente. Pensar que isso é devido à tua própria habilidade. Foi o que você conquistou com o teu próprio braço, com a tua sabedoria, com a tua esperteza. Efraim fez isso. É como Efraim fez. Depois que tinha tudo na mão, se voltou à idolatria. Se achou autossuficiente. E quando qualquer homem cristão se acha autossuficiente, o pecado está à porta. O pecado está batendo a porta. Então vocês vejam que a autossuficiência, ela pode ser, ela é super destrutiva. Da mesma maneira como foi nos dias passados. Agora, Deus, vamos voltar aqui, tem enviado uma mensagem. Deus tem nos dado uma mensagem para nós. Mas vamos ver como devamos apresentá-la. Eu recordo uma certa vez, eu era um garoto, estava em Minas Gerais, e encontrei com um grande pastor, ele era grande estatura e pertence à maior denominação do nosso país. E eu tentei falar para ele que Deus nos enviou uma mensagem. Eu nunca esqueço do jeito daquele homem, ficou nervoso, pegou na cinta e fazia assim.
olhava de cima para baixo. Quer dizer, somos ricos, abastados, de nada temos falta. Não precisamos de saber mais nada. O que é que a gente pode fazer? Nada. Dei graças não apanhar. Foi. E quantos têm a mensagem e se orgulha de tal maneira que olha para todos os seus irmãos da embaixo que estão aí dentro dos sistemas ou o que seja, tão confuso, e usa da mensagem para paulear, para condenar. Se acham autossuficientes. Agora olhe para o mensageiro, vê se o mensageiro nos deu esse exemplo. O exemplo nosso, do nosso pastor, está ali na vida dele. É o mensageiro desta era, o nosso pastor. Vê se ele se exaltava. Vê se ele se achava autossuficiente, mesmo tendo os dons e dons como ninguém teve. Como usou as coisas, é difícil ter as coisas e usar aquilo com humildade. E prestar honras só ao Senhor. E se há uma coisa que tem acontecido, é esta: temos roubado aquilo que compete a Deus, aquela honra, e atribuído à nossa pessoa. Eu orei e fulano foi curado. Quer dizer que se você não orasse, nada acontecia. Como que é você que cura? Então observe, ninguém andou com tanto poder e tão humildemente quanto ao nosso mensageiro. Vê se ele se jactanciava. Conhecedor da Bíblia, e tendo a presença do anjo que lhe acompanhava. Vê o que faria você no lugar dele. O que eu faria. É preciso incutir isso dentro do seu coração. Viver em simplicidade. Fugir dessa autossuficiência, deste orgulho, desta capacidade própria. Quando a pessoa se vê que tem capacidade própria, não depende mais de Deus. Nem precisa mais orar, nem buscar conselho, nem buscar orientação. Você usa dessa mensagem com arrogância, com presunção, como se fosse um laodiceiano, sou rico e abastado e nada preciso. Enquanto o diagnóstico de Deus foi diferente. Não sabes que és um pobre, miserável, cego e nu. Todo autossuficiente, ele é pobre, miserável, cego e nu. E o pior de tudo, não sabe. Aonde que não sabe? Aqui na inteligência? Não. Aqui ele diz, eu tenho. No espírito? Não. Eu sinto Deus, eu tenho vibração do Espírito Santo em mim. É na alma. E Deus olha para a alma e diz, és miserável, pobre, cego e nu, e não sabes. Aonde é que não sabe? É na alma que não sabe. Há ministros que não precisam de nada. São autossuficientes. Nem precisa ir nas reuniões.
já sabe tudo, já tem tudo. E assim você veja que a cada dia esse espírito vai se introduzindo no meio do povo, no meio dos ministérios, e termina dentro do que diz o profeta: Deus tem dificuldades de encontrar um homem que ele possa usar e que esse homem possa ser um dom ninguém. Você necessita do seu irmão? Você precisa da sua irmã? Você ouve conselhos? Você necessita do ministério? Ou você não sente mais nem necessidade de Deus? Então, irmãos, vamos fazer isto. Aprenda a buscar a ajuda de Deus. Nunca seja você um autossuficiente, um sabe tudo, tem tudo, dono de tudo. Não, saiba usar as coisas de Deus com humildade. E as Escrituras diz que diante da honra vai primeiro a humildade. É isso. Aprenda a buscar a ajuda de Deus, aprenda a buscar a ajuda de amigos, pessoas que possam te aconselhar corretamente. Isso tanto nos bons como nos maus momentos. Agora, se nesse momento você está percorrendo um caminho suave, um caminho fácil, tenha cuidado. Tenha cuidado de não se esquecer de quem te proporcionou estas bênçãos. Não é só nas horas, nas dificuldades que você deva lembrar dele, não. Se as coisas estão fáceis, se as coisas estão boas, se de momento, são fases, lembre dele. Se as coisas estão, vamos dizer, virada, difícil, problemas, lembre-se dele. É ele que nos proporciona a vitória. Não fique dependendo das suas habilidades, das suas qualidades. Olhe sempre para ele. Aleluias por isso. Fuja deste espírito de autossuficiência, porque este é o espírito que nos rodeia nesta era. E ninguém está livre de não ser tentado por esse espírito de autossuficiência. Não preciso de nada. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, amado Deus, permita que esta pequena advertência seja uma grande advertência em cada coração, para que ninguém venha se exaltar, venha se orgulhar, venha pensar que há alguma coisa. Nada somos neste mundo a não ser, ó Pai, uma colher de pó. Por isso, ó Deus, nada temos em nós próprios, mas olhamos para a Tua justiça, para a Tua salvação. Não permita, Senhor, que nenhum coração venha se encher de orgulho, de inveja, como se encheu o coração do diabo, de Lúcifer. Pai, abençoa-nos, Senhor. Eu quero ser sempre dependente de Ti. Que esta igreja seja sempre dependente do Senhor. Que ela nunca venha se julgar
absoluta, autossuficiente, mas que ela seja sempre dependente do Senhor e que ande em humildade, em sinceridade e ande na verdade do Senhor. Abençoa os teus filhos e filhas nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.